Fala galera, seja bem-vindo, não seja, porque seja não existe. E a pessoa que fala seja não estudou, entendeu? Não é meu caso, né, que eu fiz supletivo. Então o negócio é o seguinte, seja bem-vindo ao Verdun Visita. Hoje muito legal, muito especial com meu grande amigo Rafael dos Anjos. Já foi campeão do UFC, um guerreiro, né? Tem muita história para contar e ele vai contar pra gente um pouquinho. E também já queria agradecer as perguntas que mandaram através do meu Instagram, tá? Vou fazer algumas perguntas, escolher as melhores e vai estar bem legal. Fique atento. Hey. Fala galera, acabamos de chegar na casa do Rafael dos Anjos. Como é que se chama os amigos? Lendas antigas, entendeu? Aí, ó, viu? O negócio é instantâneo. Já abriu, já. E aí, dos nós? Deus, ali. E aí? Porra, aí. Como é que tá? Tranquilão? Tudo tranquilo, tá Porra, bem, né? finalmente, hein? Pô, fazendo uma visita aí. Moramos aqui um do lado do outro aqui, a gente mora bem perto, mas já faz uns 7 anos que a gente não se vê. Não, a última vez a gente se viu lá no Rominho, lá, pô. É. E aí, Edson, como é que tá? Tranquilão aí? Academiazinha aí, né? Nada, hein? Tá bonito mesmo, hein? Tranquilo, Tá falta um aqui, ó. pouquinho. Hã? Falta um pouquinho pra luta. Muito legal, velho. 2 semaninhas, né? 2 semanas só? É, dia 25, pô. 25 de janeiro, tô, né? Mas tá legal, meu. finalmente. Ficou bonito aqui, hein, meu? Foi legal, né? Esses Não, quadros. tá muito bom. Essa parada aqui, ó, esse rack aqui, olha que irado. Aham. Preso aqui na parede, mas ele sai, ó. O banquinho sai daqui. E aqui é o mano. Mas volta direto na Vai viga, direto né? na viga ali. Pô, mas fez um negócio legal É, dá mesmo. pra fazer uma malhação aí e tudo. E aqui é o vô, né? Ah, porra. Aqui é o vô. Ah, não, é tu, é tu, né? Não, Só que deu uma. não, o cara, Tem um efeito, é 3D. Um aluno fez pra um aluno do Renan, tu conhece o Renan, né? Sim, claro. Um aluno dele fez pra mim aí, ficou maneirão. Legal, certificadinho, pá, muito É, legal. Nem o quarto da vaidade que eu tenho lá. O teu chega a ser o Aí da eu fiz vaidade o quê? também? Não, esse aqui é mesmo, só pra... Da vaidade. Eu fiz os quadros das lutas principais. Das lutas, não das lutas principais, mas das lutas que eu mais gosto, né? Sim. Que marcaram pra mim, luta do cinturão, defesa do cinturão, a luta do Ben Henderson. Tem uma que foi- historinha, pode conversar disso aí, tem uma historinha, né? Tá louco. Não, essa aqui, a gente tava até comentando agora, essa aqui, ó. Essa aqui foi demais, essa aqui tá louco, velho. Foi o primeiro main event, né? Não, Primeira vez que eu essa lutei no main event. Já, pô, já chegou grandão mesmo. cara, ex-campeão, foi maneiro essa luta. Não, essa aqui tá louco. Será que ele tava com o palitinho na boca? Será que ele não engoliu o palito? Será que ele tava? Não, ele tava, né? Ele não tava, né? Tinha essa Sempre dá um maneira. palitinho na boca, imagina que loucura, velho. Tá fininho dos nossos. Não, fininho tá louco. Você viu lá, né? Hoje, Hã? 21 minutos tem hoje, hein? O quê? A corrida, Tu fez? 3 milhas. Ah, é? 5 Eu corri hoje também. Corri, deu uma 21 corridinha, minutos. acho que foi só 3,5 km, não foi muito hoje, não. Hoje eu quis dar uma apertadinha mesmo pra... Eu tinha o tempo mais baixo que eu tinha feito era 22, aí hoje eu falei, pô, tem que baixar, porque agora já tá perto, né? E aí dos nossos, como é que é o negócio aqui? Olha só o kit de café do querido, né? Olha aqui. E aí, daí o café usada, né? Pra não esquecer da usada, né? Da usada, eu negócio aqui usada, eu amo a usada, né? Logo de manhã. É, I love usada, entendeu? E aqui me diz uma coisa, que daí tem um cafezinho, e aí é o adoçante e tá bom, já era. Não, tem... Ó, de manhã eu tomo só um copo de café grande, sem açúcar, sem nada. Sim, da manhã cedo. Esse é de manhã. De manhã eu Mas não consigo tomar, não bota adoçante, não bota nada. Purinho. Puro. Não gosto de sentir gosto de só o café puro, mas de tarde eu preciso, depois do almoço, preciso Aí, isso é do Roger, né? Nossa, esse aqui é do o segredo. Esse aqui é o segredo do campeão, né? Não, como assim? Tá falando... Esse aqui é uma colherzinha, esse é o especial que a gente chama aqui, ué. Ah, tu falando, é sério, mas é brincadeira, né? Ué. Ah, tá, agora tu leva pro Roger, pro Não, bebezinho. já tá lá dormindo, cara. Esse aqui é meu. Leitinho, essa aí é... Tem que tentar, ó. Isso aí, Aqui, meu irmão, ó. isso é uma invenção Nosso, minha aí. Aí, ó, exclusiva, entendeu? Ó, teve a exclusiva com o Rômulo Barral, agora a exclusiva.
Rafael dos Anjos, campeão, toma leitinho, rapaz. Não colherzinha, uma colherzinha. É uma colherinha, não é muito. Não é muito, é uma colherinha, uma entendeu? Colherinha no expresso. Não é propaganda, é realidade. Valeu aí, um brinde aí a nossa amizade. Nossa. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Verdun Visita e hoje muito especial com meu grande amigo Rafael dos Anjos aí dos Valeu, dos nós. Esse aqui tem todos os cursos, tem muita história para contar pra gente. Vamos começar aí começar do começo, como eu sempre digo, né? Que é bem importante ele contar, fazer um resumo aí como é que ele começou a lutar e tudo isso aí. Como é que foi essa história aí, como é que tu começou a lutar, por que tu começou a lutar, e a gente pode dar uma resumida até chegar aqui onde a gente está hoje. Sou lá de Niterói, do Rio, e comecei a treinar jiu-jitsu muito moleque, uns 8 anos assim de idade. E eu treinei uns 6 meses, adorei o jiu-jitsu, só que minha mãe não teve mais dinheiro para pagar, eu tive que parar o jiu-jitsu. E aí acabou que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu achei um lugar para treinar de graça, que era numa escola que oferecia café da manhã, almoço e janta, mas eu não estudava nessa escola, eu estudava numa outra escola. Então eu acabava que passava o dia nesse lugar treinando. E foi na hora que minha mãe descobriu que fiquei 6 meses sem ir pra escola. Pô, mas então... Só passava da escola e ia pra outra escola, mas... Eu tenho uma história parecida com a tua também. Aquele tchauzinho, tchau meu filho, tchau mãe. Daí ia ficar o que eu falo com a minha mãe, o diploma tá ali na parede, eu me formei, né? Nos formamos, né? Na nossa faculdade, né? E aí peguei minha faixa preta anos depois com Caveirinha, em Belo Horizonte, me mudei pra morar com meu pai. Daí em Belo Horizonte. Isso eu morava no Rio, mas tava andando com umas companhias ruins, dando que é muito normal, trabalho, uma fase da vida. Saindo muito novo, 15, 16 anos, querendo sair demais, noitada. Pô, a gente 15 já tava precoce? Já tava na pista. Pô, precoce 15. E aí fui morar com meu pai em Belo Horizonte, foi quando encontrei o Caveirinha. Mas justamente por esse problema, que teve um probleminha de muita... minha mãe falou, vai lá ficar com o seu pai um pouco lá, me dá um alívio então, aqui. Então a gente tá bem parecido, mas eu não fui pra Belo Horizonte, fui pra Espanha. Meu pai falou, não, vai morar com a tua mãe. Aí eu fui, fiquei lá, foi quando eu fiz grandes amizades, comecei a treinar mais sério. Aí passou assim, 5 meses, 6 meses, eu já ganhei um campeonato brasileiro, fui campeão brasileiro na Azul. E já vi que, pô, cara, aqui eu gostava daquilo mesmo. E peguei minha faixa preta com Caveirinha, morei na Alemanha 6 meses, fui pra lá lutar o europeu, acabei que eu fiquei na Europa em 6 meses. Ah, da Alemanha, eu não sabia da Alemanha isso aí. Fiquei 6 meses em Colônia, na Alemanha, sem falar uma palavra de alemão e nem inglês. Zé, muito mal português. Só na mímica? Só na mímica, passei 6 meses lá E aí acabou que eu voltei pro Rio e falei, cara, o que eu vou fazer da vida agora? Calma aí, voltou pra Niterói de novo. Voltei pra Niterói. Atravessou a ponte. Atravessei a ponte, fui morar com a minha mãe da Alemanha pra Niterói. Falei, e aí, pô, quero treinar. Nasci pra essa porra, quero treinar e consegui uma bolsa na academia, na época na Gracie Barra Combat Team. Sim. Que tinha, pô, o Babalu, treinava lá lutando pelo cinturão do UFC na época. Isso em 2006. O Babalu já naquela época então? O Babalu era o cara. Já olhava o Babalu. Tava lutando com o Chuck Liddell pelo cinturão do UFC. Quando eu cheguei na academia. Vamos fazer um dia no Verdun Visita com o Babalu também. E tinha uma galera treinando, uma equipe forte. E aí eu comecei a treinar lá e foi na hora que eu consegui 12 vitórias seguidas no MMA. Pô, tá ganhei 12 lutas seguidas. Qual era o evento? Eventos no Brasil lá. No Brasil? Lutei no Japão, lutei no Pancrase. Eu tive 6 consecutivos, achei bastante já. Foi na época que eu dei esse tiro aí pra entrar no UFC, foram 12 seguidas. E há quantos anos aí? Eu tava com 39, né? Não, aquela... Pô, tô garoto, tô com 35, pô. Foi, mas... Não, tinha 20, 21, 22... Essa época e ganhar essas lutas seguidas, fui campeão do Fury Fight, você lembra do Fury Fight? Sim, Toquinho, claro. O Toquinho foi pro UFC através do Fury Fight. O João Assis lutou também lá, acho que o João Assis. Aquele outro, Thiago Silva também foi pro UFC me lembrei, pelo Fury Fight. Ganhou do João Assis. Isso, e aí eu fui campeão do Fury Fight uns 70 quilos e consegui um contrato com o UFC. Pô, que irado. Tô aí até hoje, já tem 11 anos de UFC. Tá, mas vamos voltar um pouquinho, né, naquela parte que tu falou que teve essa... Quando tu voltou de Belo Horizonte, tu foi pro Rio de novo,
Aí esse treino aí, nessa parte desse treino aí, que teve muitos treinos ali, né? Imagina, treinou com todo mundo, né? Mas quem era o cara, por exemplo, que, bah, esse cara é uma ruim, que chegava na academia e já olhava pro cara, pô, eita, aí de novo, cara aí. Não tinha um desse aí, não tinha um desse assim? Sempre tem, né? Sempre tem um cara ali que não bate o jogo. E na época que eu voltei da Alemanha, eu fui pra... Tem até uma história engraçada que eu fui na quarta-feira lá na Gracie Barra Combat Team. E na época eu fui no dia do sparring. Mas não é o sparring de hoje em dia que a gente vê aí, né? Luvinha, canelinha. Era taparia. Bah, esse do tapa dói. Era taparia. Aí, pô, tava motosserra, lembra do motosserra? Claro, motosserra, claro. Beição, Baixinho, Dado, Edu Pachu. Essa galera saber quem era aquele que tu olhava pro cara já, pô, ele tá aí de novo, não acredito. O Edu era um cara, o Edu Pachu. O Edu Pachu era um cara que, pô, ele tinha um Muay Thai bom, era um cara bom de Muay Thai e era ruim de derrubar o Edu. Só pelo nome era aqueles caras fortes, né? Não, magrelo alto. Mais forte. Mais forte e ruim, cheio de osso. Tu bate nele, tu se machuca. Sim. Ele te bate, machuca mais ainda. E esse dia eu cheguei na quarta lá, era taparia, eu fiz uma taparia com motosserra. Motosserra com quase 100 quilos. Mas, cara, era inúmeros, cara. O Edu, o motosserra, o Beição também era muito duro, Baixinho, Pô, E a galera queria mostrar serviço pra poder lutar um evento ali, o bicho pegava. Acabava que a gente era tudo mais ou menos do mesmo peso, né? E qual academia que era isso aí? Era na Gracie Barra Combat Team. Entendi. Que o Gordo liderava lá na época. Que a federação era embaixo, não lembra ali? Isso. Era lá em cima naquela academia de cima. Tinha até a... Acho que até não é mais até hoje, né? Mas tinha o açaí, como é que é o nome daquele açaí do lado? Tinha... Eu me lembro que tinha um açaí do lado. Tinha um açaí dentro da academia, assim, quase. Não, mas tinha uma academia e tinha um açaí que era bem conhecido, me esqueci. Bibi? É o Bibi, claro. Bibi Sucos ali, né? É do lado. Na Olegária. Isso. Daí tinha a academia e tinha a federação que era do lado, né? Do lado, a federação, na Espaço Vital na época. Na época que eu já cheguei, era mais novo, era By Fit. Então a gente treinava lá em cima. Mas era... Pra mim, cara, foi a primeira vez que eu tinha um cartel na minha MMA de 2-2. Uma 12 direto. E aí foi ali que eu consegui. E a galera tudo mais ou menos do mesmo peso. Eu, Baixinho, Dado, Edu, essa galera toda era gente. Então era bem competitivo. Não tem negócio do tempo, vai, não tem esse negócio de meio que tempo, né? Vamos treinar e já era. Eu vinha de Niterói, né? Pegava ali, atravessava a ponte. Teve um tempo de ônibus, mas teve uma época que depois foi melhorando as coisas, eu peguei um Honda Biz e atravessava, até que eu encontrei minha esposa e casei, e ela morava no Rio e já melhorou pra mim, eu já montei um acampamento lá, levei uma escovia de dente, de chavão. Já mudou, muda, né, o negócio da família. Não, pô. Galera que não sabe, realmente um lutador quando começa a ganhar dinheiro, não tem uma família, alguma coisa assim, começa a ir pro outro lado, que é muito fácil, né, começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar... É festa, é noitada, não sei o que. Não, e ali, não pegou cara, essa fase, na real. Lutava pra ganhar 200, 300 reais no Chotô ali. Começando, foi quando eu encontrei a Cristiane e é aquilo que tu falou. Ninguém vai te ligar, vamos na igreja ali, vamos... Não, é só pra, é só noitada, é só picha. Então tu tá com a luta marcada e... Com 20 anos, a galera só te liga, pai, só parada hoje. Boa, só parada pra te distrair. Aí nessa época foi quando ela chegou na minha vida que deu a direcionada. Comecei a dar uma direcionada boa. Aí depois dessa época dos nossos que tu pegou e conheceu a Cris, daí começou a direcionar a tua carreira melhor ainda, a gente já tava ali, mas precisava de uma pessoa como a Cris pra poder fazer a coisa certa, né? E depois disso, qual foi a decisão de vir para os Estados Unidos? Aí depois que eu conheci a Cris, eu lutei no Japão, no Pancrase, ganhei, o Rafinha tava pra nascer, e quando eu ganhei o cinturão do Fury, ela tava grávida de 6 meses, e aí foi quando o meu empresário chegou comigo, a gente tá na encruzilhada boa, o evento no Japão, que era o Sengoku, na época, quer assinar com você ou o UFC, qual que tu escolhe? Naquela época o Japão olhava o Japão, era o Japão, né? Pô, o cara tá no Japão também. E era o novo Pride, né? O Sengoku, o evento era maneiríssimo, e eu ia ganhar o dobro. No Japão. Então, mas eu pensei, cara, o UFC tá aí, o UFC não vai sair daí. E o sonho é aquele que todo mundo quer no UFC. E eu preferi ganhar menos, tava apertado, precisando ganhar uma grana, preferi ganhar menos, mas tá no maior evento do mundo do que... E sabendo que ia mostrar, não, um dia eu vou mostrar serviço, eu quero oportunidade, né? Exatamente, e foi aí que eu tava aí naquele chove no molha, na verdade, no UFC. Eu ganhava...
Eu perdi minhas 2 primeiras lutas, morando no Brasil. Fui nocauteado na primeira, na segunda fiz a luta da noite com o Tyson Griffin. Foi por isso que eu não fui cortado, que eu ganhei um bônus, né? Sim. Foi a melhor luta da noite. Isso é importante. E aí o Dana White me deu mais uma chance, aí eu lutei e ganhei 3 seguidas. Ganhei do Kyle Bradley, Ganhou 3 seguidas. 3 seguidas. E aí eu perdi pro Tibau. Lembra do Tibau? Claro, tá louco, Tibau, claro. E eu passei um tempo no... Com 69 hoje, nada brincadeira, Tibau. Tibau sangue bom. Nossa. Aí eu peguei e passei um tempo ajudando o Frank Edgar pra uma luta dele contra o Gray Maynard. E aí eu gostei do ritmo daqui dos Estados Unidos, ele, né, como ele treinava, tá, o cara campeão na época, fiquei ali. Quando eu cheguei em casa, aí logo depois eu perdi pro Tibau, falei, quer saber? Falei com a Cris, falei... Tem que se adaptar a alguma... Eu morava 5 minutos andando da academia do Gordo, tava tudo muito na zona de conforto. E tem que sair da zona de conforto se você quiser dar um passo à frente na vida. E eu falei, quer saber, vamos para os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos e a gente decidiu... A ideia foi tua. A ideia foi minha. Da minha, que é a Karine que deu a ideia. A minha mulher que deu a ideia de vir para os Estados Unidos. Eu falei, aqui eu vou ficar assim, ganho uma, perco outra, ganho 2, perco 2. E eu falei, eu quero ser campeão. Isso aí foi bom, isso aí foi um... E ela tava bem, tava na faculdade já para se formar e ela largou tudo por causa de mim. Falou, então tá, então a gente vai. E cara, na época, a gente vendeu tudo que a gente tinha, que era um carro, pegou o dinheiro, trocou por dólar. Eu vim uma semana antes e nessa semana eu falei, eu tenho uma semana para arrumar um apartamento para morar, com a mulher e 2 filhos. E já, comecei na correria, em uma semana eu achei o apartamento e na primeira noite dormimos no chão, carpete puro. E as coisas foram acontecendo. Logo depois marcou uma luta e aí, meu irmão, Deus foi abençoando e a coisa foi andando. É isso que eu queria mostrar realmente a proposta, né, de fazer esse Verdun Visita, é justamente mostrar isso aí, Rafa, que não é bem assim como as pessoas pensam que, chegou nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, mora na Califórnia, pô, tá rico, hein? Não é bem assim, tem que correr atrás, né? Eu teve esse perrengue também que tu falou, também me identifiquei porque eu passei por isso também. O Messi saiu do apartamento dele para ir para uma casa, deixou o apartamento no nome dele pra gente poder morar ali também, e foi, né? E o dinheiro vai acabando, e aí como é que vai fazendo, né? Realmente é esse lado que eu queria mostrar. E aí teve essa fase, né? Que daí quando é que passou essa fase e o negócio começou a melhorar bem? Né? A gente ficou uma época ali... Tá no UFC ainda, né? Tá no UFC. E você sabe, tem uma época, é isso que você falou, a galera, tá bem, mas tem o seguinte, ganhou em dólar, 10 mil dólares, aí a galera já converte na cabeça 50 mil reais. Mas a gente gasta em dólar aqui, não é real não. A gente ganha em dólar e gasta em dólar. E aqui é caro também pra viver, não é baratinho. Você tá falando justamente agora, né? Sobre exatamente. Não é caro morar aqui. Às vezes a galera já pensa logo e converte e tá milionário. Não é assim. A gente gasta em dólar, as coisas são caras. E eu fiquei uma época ali no UFC lutando pra fazer uma grana suficiente até viver até a próxima luta. 2 filhos, a vida é cara aqui. E graças a Deus eu tive patrocínios bons, a Evolve lá em Singapura, sempre me ajudando. Você é o... Tá louco, você é um... 10 anos comigo e se não tempo. Fosse a Evolve eu não conseguiria estar aqui treinando. E aí a gente ia, mas na hora que a coisa começou a tomar um cenário diferente foi quando eu fiz meu primeiro main event com o Ben Henderson. A gente tá falando justamente agora que ele tá no quadro ali, ó, que foi o main event, main event com o Ben Henderson, que é o cara que tá louco, né? Na época eu me lembro dele, não cansa de jeito nenhum. Não, o cara... Como é que foi essa preparação aí, Rafa? Como é que foi esse momento aí que tu sabia que ia fazer essa luta? Teve um momento assim que, não, vou chegar lá, eu vou me dedicar ao máximo aqui e vou ganhar essa luta, velho. Eu falei, o cara duro desse, o cara não cansa, o cara faz 5 rounds. É um cara que antes tu tá lá atrás treinando, tu já conhecia ele, não é isso? O cara já era o campeão. Era o campeão. E eu ali tentando chegar, o cara já era o campeão e perdeu o cinturão pro Pat no armlock. E aí eu já tava com o cara, eu falei, e agora? O cara não cansa, o cara tem um gás infinito, o cara acaba de lutar 5 rounds, pega o microfone, dá uma entrevista, não tá nem... Com o palitinho na boca, né? Com o palitinho na boca, eu falei, e aí? Ele usa um palitinho na boca, ele luta com o palitinho na boca, né? Descobriram porque já tava lutando faz tempo com o palitinho na boca, aí descobriram, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que
me impor com ele, entendeu? Eu tenho que apertar, não posso deixar ele confortável na luta. Sim. E foi aí que eu já vim cercando ele e deu 1 minuto de luta ali, eu já sabia que a luta ia ser rápida. Você consegue, você tem aquele... Você vê que tudo que você tá fazendo tá dando certo. E bem preparado, né? Tava firme e tava dando uma joelhada voadora boa nos treinos. E andando pra luta, o Gordo falou comigo assim, aí lembra daquela... O Gordo fala muito, né? É. E aí ele falou isso, ele falou, acho que a única coisa que ele falou que ficou indo pra luta, ele falou, lembra daquela joelhada que vai pegar, hein? E essa é impressionante. Aí eu tava ali na hora da luta, bum, 1 minuto, 2 minutos de luta, veio o bum, joguei a joelhada, já deixou ele meio tonto, bum, acertei a mão. E foi linda, né, a joelhada? Foi bonita, ganhei o prêmio da noite, aí já dá uma respirada, aí já, cinturão já começa a aparecer. Eu lutei com o Nate Diaz na sequência. Ah, não, a do Nate Diaz foi boa também, porque ele falou bastante um pouco antes, não falou alguma coisa antes? Falou... Ele tava até na boa, mas a gente, ele me deu um empurrão lá atrás, depois da pesagem ali, eu tava na mesa pegando umas frutas, ele veio... Exclusiva, peraí, exclusiva. Como é que foi? Tava atrás, nos bastidores, e aí? Depois da pesagem. Ele tava na boa, assim, durante a semana... respeitoso, na hora das encaradas ele tava com a mão aqui. Então não falou muito, então? Não, tava na boa. Mas na hora da pesagem ele botou a mão aqui, assim, eu não gostei que ele botou a mão muito perto da minha cara, eu fui empurrar a mão dele pra baixo. Sim. Aí já acabou a pesagem, já chegou lá atrás, o clima já tava outro. Já tava o Nick Dias lá atrás também, com a galera. A turminha dele ali, né? Os malucos andam de galera, né? Isso. Eu sou leão, pai, eu ando sozinho. Não ando hiena que anda de bando. E eu tava com a minha galera lá e tava eu e o Gordo, eu acho. Eu e o Gordo. E aí já começou a juntar uma galera. E eu falei, chama o resto do pessoal lá, porque o bagulho vai inflamar aqui. Aí se eu estivesse lá, o bicho ia pegar, ia dar tumulto. Aí eu tava pegando as frutas lá e ele veio com a mão no bolso assim, falando uma coisa, ele fala meio enrolado, não dá pra entender muito. Ele veio cercando a mesa assim, com a mão no bolso, eu falei, não vai ter nada, do nada ele tirou a mão do bolso. E pum! Me deu um empurrão. Um empurrão de... Entendi, menina, né? Estilo esfora, aquele negócio. Deu um empurrão, e aí, você aqui? Eu falei, qual é, compadre? Aí o nego já separou. Tá, e isso na É pesagem. um empurrão meio tipo, aí, separa aí, galera. Isso na pesagem. Sabe quem vai, aquele cara que vai saber aí que vai eu se falei, separar. Amanhã... Aí rolou uns negocinhos, a gente tava chegando no hotel. Quando eu cheguei no hotel, já andando pro meu quarto, quando eu olho pra trás assim... Eu vi 2 caras se escondendo atrás da pilastra. Os caras estavam querendo saber onde era o meu quarto pra ligar o telefone, mesmo. Bater na porta de madrugada, não me deixar dormir. Eu já maldei logo. Que pode, velho. E era o Nick Dias, e mais um. Que não deu pra ver muito bem. Eu já falei, tem uns caras ali atrás da pilastra, daqui a pouco botaram a cara. Eu falei, tem gente ali. Pode ser que eles não estavam com essa intenção, mas eu achei que eles estavam com essa intenção. Estavam sim com a intenção. Não, estavam com a intenção. Eu acho. É tudo, né? E aí eu fiquei esperando os caras vazar pra eu poder... Meu quarto era no cantinho assim, porque eu acho que se eles vissem eu entrar ali... Imagina, malandro de Niterói lá, vai pagar mais depois. Dá mole pra malandro da América, pô. Essa foi boa, né? Se é outro, já entra direto no quarto, né? Incomodar. Porque não, já viu o negócio na cabeça, os caras estão me seguindo. Aí quando viu na luta, então o bicho pegou pro lado dele legal, né? Mas ao mesmo tempo tu tava pra dar uma lição nele, mas foi consciente. Não foi naquela... Não pode ter a emoção e ter a razão, né? Não, ele é um cara duro. Ele é um cara resistente, chato de lutar. E aí eu sabia que ele ficava com aquela base de boxe ali, muito magro, alto, com a perna na frente, canhoto também. Eu falei, vou chutar aquela perna. Ele fica tocandinho, mas fica incomodando, né? E tem um jab direto bom, que é retinho assim, e tem uma técnica boa. Mas, e aí eu com aquela perna na frente, sem bloquear chute, eu falei, o cara do boxe, matar as pernas, não tem mais boxe. Já tinha na tua cabeça, já tava... Já tinha. Fiz muito treino com o Benny. Com o Benny, Benny é canhoto também, então aquela perna ali na frente estava já. E aí eu comecei a pegar aquela perna ali, o boxe dele morreu, eu comecei a derrubar e vi que eu estava superior no chão também, porque passei a guarda dele. Passar a guarda na MMA é difícil, eu passei a guarda dele, joelho na barriga, comecei a dar uma ele foi uma... Tá louco, ele foi um... Aí ele começou a querer me dar tapa na cara, eu dei de volta. Não, e foi naquela terceira ali, eu quase caí na dele. Isso que eu ia falar, se é o cara que tem a cabeça mais fraca, já cai na pilha. Ele ficava assim pra mim, ficava falando, e aí, tu não vai ser campeão? Então...
não consegue nem me finalizar? Me finaliza aí. Aí tu entra na pilha, aí tu aí erra. tu fala, tem que finalizar, e tu erra a hora que você... Eu falei, beleza, faz alguma coisa aí pela sala. O mais importante, ó, né, levantou o braço vitória, já. Tava faltando ali 2 minutos, eu falei, se der pra finalizar, eu finalizo, mas eu tava comentando essa luta, eu tava comentando. O cara é bom, o cara é duro, não tem, isso aí não tem o que falar. Não tem que falar. O cara dia. realmente é um cara polêmico, ele é polêmico, mas não é aquele cara que só fala e não cumpre. Ele fala, ele realmente ele faz. É um cara que não vai desistir, não desiste da luta. Mas entendeu? Aí deu uma espancada na boca, eu me lembro que eu tava lá comentando, até comemorei lá, não podia, mas comemorei. Mas aí, nós então vamos assim, ó, vamos resumir então. Eu queria saber até qual é a luta que tu, assim, ó, essa luta pra mim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que todo mundo sabe que a minha foi a do Fedor, não tem, a do Fedor pra mim, pode ter o título do Caim Velasquez, ganhei do Mark Hunt, não sei o que, mas na minha foi a do Fedor, que foi o ápice da minha carreira, assim, que eu fiquei, né, que ninguém acreditava. Qual que foi a tua, assim, que tu, pô, essa luta pra mim que não tem, eu sei que tem várias, mas essa, qual é essa? Eu acho que o primeiro título mundial, né, eu tive uma defesa de cinturão contra o Cerrone, logo na sequência, mas essa aí ficou na história, essa aí contra o Anthony Pettis, era o cara que era o número 1 pound por pound do mundo, peso por peso número 1, e eu cheguei lá e 5 rounds de... Não. Ali, o apelido dele, pra quem não sabe, é Show Pérez, né? Show Pérez não, é Showtime. O nome do evento era Showtime. Showtime. O evento era do Pet, era pro cara. Showtime, e quem deu o show foi tu, porque foi impressionante a maneira que tu, assim, ó, tu não deu espaço pra ele, foi a mesma coisa que tu fez com o Cerrone também, tu não deu espaço, e realmente ali a galera ficou impressionada, porque sempre tem aquela coisa que alguns, né, que tem de tudo as opiniões, né, o cara que gosta de ti, o cara que não sei o que os caras sempre duvidam. E ali tu mostrou que realmente tu tava, né? Não, e aquela luta teve um gostinho especial, porque, cara, na corrida para aquele cinturão, foram 5 lutas em 11 meses. Tá louco, nunca foram fiz, muitas lutas. Nunca fiz. Foi assim, acabou o cinturão ali, eu tava exausto. Eu nunca fiz. E na preparação, faltando 2 semanas, eu rompi. Foi a primeira lesão de joelho que eu tive, o colateral lateral, eu acho que fala em português. Esse aqui dentro, eu fui dar um double leg, meu pé ficou preso assim, deu um estalo aqui, eu rompi 60% desse ligamento. Eu não conseguia chutar, não conseguia nada. Eu me lembro disso aí, como é que foi com quem foi isso aí? Eu me lembro que... Foi com um... Lembra o Johnny levava um russinho lá pra treinar o Chris? Sim, eu meio estabanado o Chris, aí eu... Porra, no último lá eu fui dar um double leg nele, estourei o joelho. E a lesão acontece com a gente sempre no momento que a gente não espera. Pode estar fazendo um sparrezinho, nem sparre, eu digo assim, um aquecimento, uma coisa... Às vezes a gente faz um sparre 100% e zero machucado. Quando tá indo a vera, é muito difícil machucar. E quando acontece... Mas na hora que fala assim, vou aqui só acabar o round, a hora que você se machuca, você distrai ali. Aí eu machuquei e já tava assim, na iminência de sair da luta. Não consegui andar, já falei, vou sair, e agora quando eu vou ter outra chance? Quanto tempo foi isso aí dessa lesão antes? Foram 2 semanas antes da luta. 2 semanas é pouco tempo. E aí, cara, como sempre, essa história eu sempre conto, como sempre, minha mãe, cristã também, ela me ensinou uma coisa desde pequeno, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu faço a minha oração e pego a Bíblia assim e abro. Qualquer página. Fecho o olho, boto o dedo e minha resposta tá lá. E dessa vez, como é que foi a resposta? Saiu Ezequiel 37 dizendo que Deus ia reconstituir tendões e ossos. Não acredito. Saiu assim. Impressionante. O Senhor vai reconstituir. Foi na parte que Deus levantou do mar de ossos secos, Deus fez um exército. Então eu falei, Deus levantou um monte de osso seco e fez um exército. Isso aqui não é nada pra ele. Muito legal. Falei, vou lutar. Eu perdi peso fazendo caminhada. Meu treino era caminhada. Eu me identifico muito contigo, Rafa, além da amizade que a gente tem, mas de saber das tuas histórias, eu até me arrepio, porque realmente aconteceu comigo também. Quando eu ganhei do Ezequiel, lembra do Benezer? O Benezer, eu ganhei dele no Jungle Fight. E aí eu tava na Espanha, ele pediu, ele falou, ele é, como é que se fala? É padre? Não é padre, chega, pastor. E ele chegou, Verdun, Deus já sabe quem vai ganhar. Ele falou bem assim, e só me promete que depois, se eu ganhar ou tu vai na igreja rezar por a gente. Eu falei, fechou, apertei a mão dele antes da luta, fui lá e nocauteei ele. Cheguei na Espanha depois,
tava passando no Sol lá, que é uma praça lá, que é o centro de Madrid. Tô lá passando, vi uma igreja. Pô, olhei pra igreja assim, falei, pô, é verdade, tem que entrar ali. Eu não sei rezar, não tenho a mãe de rezar, não tenho, eu tenho a minha fé, mas não sei rezar. Entrei, sentei lá, olha aqui, chegou a me arrepiar, cheguei do meu jeito, rezei do meu jeito. Rafa, eu te juro, impressionante. Eu saí dali, cheguei em casa, o telefone tocou, o Kenny Mai me ligou. O Kenny Mai é um empresário, que era empresário do Mirko, até hoje é empresário do Mirko, fica convidando pra lutar no Pride. Eu vou te dar maneiro. Eu quero que tu venha ajudar o Mirko durante 3 meses e tu vai ajudar ele e eu vou te dar um contrato de 3 anos no Pride. Pô, quem é que não queria lutar no Pride naquela época? Mas na mesma, eu te juro, entrei na igreja, rezei do meu jeito, eu saí e aconteceu isso aí. Por isso eu tô falando que me identifico muito com a tua história, que realmente é bem parecida, né? Impressionante. Cara, Deus sem você é Deus, você sem Deus é nada. Então, Deus é um só e Ele vê o teu coração, entendeu? Você chega lá e faz a oração do jeito que sai do seu coração, você entrou fé, ali, né? Na tua fé, fez o que saiu do teu coração. Acabou. E é isso. Eu não senti nada. Chutei, não, fiz tudo, tá louco. Senti nada. Foi ali plano de Deus mesmo. Ali não foi aquela coisa que fica naquele título, quando rouba o título assim, fica naquela, pô, será que... Não, ficou será. Não, tu espancou o cara. O cara não dava nem pra falar com ele. Não, tá louco. A mídia toda falava, pô, ele tá... Meu irmão, o cara tá numa marra. Pô, mas é que do jeito que tu bata louco, não tem como. E ele tava grandão, tava grandão. Tava não, eu nunca fui assim muito dele também, porque ele é aquele cara que não é o cara que tira muita onda, não é legal. O cara tava saindo na caixa de cereal. O cara era o cara do UFC na época. Qual lutador que já saiu na caixa do cereal? Eu saí na do Doritos, mas não ganhei nada. Mas não tem nada a ver. Eu saí na do Doritos, mas ganhei 4 pacotinhos. Até hoje, até mostrei na do Royce, tá? Que até hoje tenho 4 pacotinhos. Guardei um. Eu acho que o dinheiro tá ali dentro, né? Mas eu vou deixar ali, entendeu? É que nem... Melhor não abrir. Deixa ali que é pra aposentadoria, entendeu? Vamos fazer das perguntas para acabar então. Agora tem o quadro que eu inventei agora também. É tudo na hora, né, sócio? A galera quer saber, o quadro novo que eu acabei de inventar, então eu postei no meu Instagram. Então o Matheus quer saber qual é a luta mais difícil ou o cara que tu achou mais difícil de lutar. A gente comentou sobre na academia, que foi legal que tu falou antes, mas na luta mesmo, assim, qual um cara que tu, pô, esse cara é duro mesmo. Uma luta mais dura foi uma luta que eu fiz contra o Clay Guida, que eu quebrei a mandíbula no primeiro minuto da luta. Isso eu me lembro, tá louco? Essa foi a luta, partes ou mais? Fui até o 3º round, mas, pô, meu irmão, foi terrível, terrível. Essa foi a luta mais dura. E o cara mais duro, cara... Assim que tu sentiu, esse cara é ruim mesmo, é? Ruim mesmo, era o Tony Ferguson, é muito duro. O Tony. Tony Ferguson é duro. Na real, é praticamente todo mundo, né? O Usman é duro. O Usman é duro. O Rob Lawler é duro. Começa a pensar. Tá bom. Vamos pra seguinte, entendeu? Deixa eu ver aqui mais uma aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Essa é boa. Quem quer saber é o Leonardo. Qual é o filme de luta que tu gosta? Um filme de luta legal. Filme de luta clássico o Grande Dragão Branco. Do Van Damme. Eu fiz um filme com o cara. O Kickboxer Retaliation. Esse Conheci aí, lá na Tailândia. Esse aí eu compro, boto pros moleques vir aqui em casa. Porrada come na sala. Boa, essa foi boa. E eu fiz um filme com o cara e eu vi uma cena que tu não vai acreditar. Ele deu um chute no ator principal, na barriga do cara, mas na fé. Ele não deu ele fez de propósito. O cara desceu, assim, ficou... Mas no meio da gravação? O quê? No meio da gravação ele foi lá e, pô, eu já imaginando, se ele me chutar, eu vou quebrar ele. Vai mandar trocar. Vou ter que quebrar o Van Damme, né? Vai mandar trocar bem agora mesmo. Imagina, tá louco, se me dá um chute daquele ali, Deus do livre. O Romulo... Sem esperar, mano. Não, mas foi muito... E eu tinha vendado o cara. Eu vendei, o cara tá no filme. Kickboxer Retaliation. Eu vendei o cara, era a cena, né? Vendei o cara e ele tinha que saber os movimentos sem ele ver. E o Van Damme pegou de sapatilha e bau, mas lá no estômago. Ponteira. Mas muito forte mesmo. Nossa, o Van Damme tem um chute bom, cara. Tá louco. Alongado. Até hoje, tá com 92 anos. Então, para acabar aqui, fechar todas, a Mari, né, Marinho perguntou qual é o legado que quer deixar, né, na tua carreira, na tua vida, uma mensagem pra galera aí. Qual seria esse legado? Bom, o legado cara, eu sou um cara que treino duro, faço sem tentar passar à frente de ninguém, sem falar besteira. Eu acho que eu conquistei um título mundial aí
com muito trabalho duro. Eu não sou o cara mais talentoso, eu não... Mais esforçado, legal, né? Tá louco, né? Sou esforçado, treino duro, mas eu acho que o legado é esse, respeito, ali da arte marcial mesmo, isso vem do jiu-jitsu, respeitar, sem falar besteira do adversário e é isso, acreditar nos teus sonhos, botar Deus na frente dos seus planos e trabalhar duro. Esse é o legado que eu quero deixar. Boa, Douglas. Então fechou todas. Queria agradecer ao Rafael. Foi muito legal aqui, mais um Verdun Visita. Pero tem o saideira. Aqui é o saideira que a galera gosta realmente mesmo, que é o hashtag Cu de Cachorro. Eita, porra. Hashtag Cu de Cachorro. Então, um exemplo. O Rômulo Barral falou hashtag, não precisa ser para alguém, pode ser para qualquer situação. Hashtag Cu de Cachorro pro preguiçoso. Ele falou, eu odeio preguiçoso, não gosto de preguiçoso. Daí teve, não, esse eu não vou falar porque vai ser depois, né, que é do Lioto. Então, hashtag Cu de Cachorro pode ser uma situação, para uma pessoa, para qualquer coisa, preconceito, que tu... Então tu tem que falar, né, hashtag Cu de Cachorro pra... Entendeu? Deixa eu pensar aqui. Pode ser pessoa também? Qualquer coisa, é contigo. Tu vai falar hashtag Cu de Cachorro pra qualquer coisa, tu que manda. Meu hashtag Cu de Cachorro vai pra quem reclama de barriga cheia. Boa. Muita gente, a gente vê aí, tu acorda, 2 pés, 2 braços, tá aí falando, se mexendo, fazendo tudo e ainda arruma jeito para reclamar, falar de uma situação, sempre vai ter e sempre pode piorar. Se você acha que tá ruim, pode piorar. Sim. Então, cara, encara aí as dificuldades do seu dia, de bom humor, de boa fé, porque... confiante, porque se você já encarar as dificuldades diárias de má fé, sem um bom ânimo, você já tá pronto já tá perto de desistir. Então, acorda de manhã e corre atrás. Corre atrás aí, hashtag Cu de Cachorro pra quem reclama de barriga cheia. Valeu, nossa, valeu, galera. Valeu aí, tudo nosso. Ei.